nosso mundo precisa? Nós olhamos para o mundo e vemos tantas necessidades. Se perguntássemos isso em um outro local, em um outro ambiente, para outras pessoas, talvez para nós mesmos, mas fora daqui, daríamos ao mundo, sei lá, dinheiro, daríamos ao mundo saúde, daríamos ao mundo famílias ajustadas, mais bem ajustadas, daríamos ao mundo honestidade, ao Brasil então daríamos honestidade aos políticos, aos cidadãos brasileiros também, que tantos deles são corruptos, daríamos ao mundo uma série de coisas, mas o que de fato o mundo precisa é de Jesus. O mundo precisa desesperadamente de Jesus. Nós sabemos disso, irmãos. Nós sabemos que o mundo precisa de Jesus. E será que nós, evangélicos, conhecedores de Jesus, podemos compartilhar esta necessidade, ou melhor, compartilhar a solução desta necessidade ao mundo? Será que nós podemos compartilhar Jesus com este mundo que é carente dele, que precisa tanto dele, que nós mesmos acabamos de reconhecer que é a grande carência do mundo, a falta de Jesus? Será que nós temos condições de alcançarmos as nações com a mensagem mais fundamental que elas precisam? A mensagem do Evangelho, das boas novas de salvação? Eu quero fazer aqui um exercício matemático com os irmãos. Eu sei que alguns irmãos talvez não gostem deste exercício que faremos, por várias razões, mas mesmo assim eu quero fazer. Tomemos o Brasil como exemplo, e nós temos que começar em casa mesmo. Dizem as últimas estatísticas, o último censo, que nós, evangélicos, já somos 25% da população brasileira. Um quarto da população brasileira já é evangélica. E aí nós temos as nossas ressalvas. Bom, esse é evangélico mais ou menos. E aí a gente tem alguns critérios para avaliar quem nós achamos que são mais fiéis à palavra ou menos fiéis à palavra. Mas deixando de lado esses critérios e chegando à conclusão que 25% da população brasileira já é evangélica, faça as contas comigo, você que é bom de matemática. Se nós, cada um dos evangélicos brasileiros, os 25% já convertidos ao Senhor Jesus, se cada um ganhasse apenas um para Jesus, quanto tempo a gente precisa? Um por ano. Quantos anos precisaríamos para alcançar a nação toda? Quantos anos? Quantos anos, irmãos? Eu fiquei confuso agora. 2 anos e meio, 4, 10 não é, pelo amor de Deus, viu? 2 anos, né, irmãos? Se num ano nós alcançarmos cada um, pularíamos de 25% para 50%. No próximo ano, se fossem os 50% comprometidos com a mesma missão, seríamos 100%. 2 anos, toda a nação brasileira rendida aos pés do Senhor Jesus. Não seria uma maravilha isso, irmãos? Seria ou não seria? Seria a solução de todos os nossos problemas? Seria a solução de boa parte deles. Porque a nação que não teme ao Senhor Jesus traz para si muitos problemas, dos quais poderíamos estar livres se esta nação estivesse dobrada aos pés de Jesus, rendida ao senhorio dele. Agora vamos estender a matemática para fora do Brasil. Nós somos, segundo o último censo, próximo a 200 milhões de habitantes. Em 2 anos, 200 milhões de pessoas convertidas ao Senhor Jesus. Desprezando ou esquecendo todos os demais evangélicos da face da terra, e só a nação brasileira tem evangélicos, 200 milhões daqui a 2 anos. Eu fiz as matemáticas aí, as contas, e para a gente facilitar o processo, eu cheguei à conclusão matemática: se cada evangélico brasileiro, depois destes 2 anos, alcançasse um por ano, nós precisaríamos de apenas 11 anos para alcançar os mais de 7 bilhões de habitantes da face da terra. Por que essa matemática não dá certo, irmãos? Por que essa matemática não dá certo? Por que a gente não consegue colocar em prática essa matemática? Porque a gente tem as nossas desculpas. A gente diz assim: muitos não vão se converter. De toda a população mundial, muitos não vão se converter. E é verdade, muitos de fato não vão se converter. Muitos não vão reconhecer o senhorio de Jesus sobre as suas vidas. Nós diremos assim: temos barreiras
intransponíveis para que nós avancemos. Por exemplo, estados fechados ao Evangelho. Alguns regimes políticos que são avessos ao Evangelho, que não deixam os evangélicos entrar. Tudo bem, esta de fato é uma barreira. Algumas religiões que perseguem os cristãos, que dificultam muito o avanço do Evangelho. Sim, também esta é uma barreira. Aí nós diríamos também, bom, a mensagem é ruim, não vamos olhar para fora, as barreiras que estão ao nosso redor, olhemos para dentro. E quando olhamos para dentro, aí a gente pode chegar à conclusão de que temos uma barreira dentro de nós. A mensagem ruim, o evangelho distorcido. Este evangelho distorcido não pode mudar o mundo. Mas a questão não é enxergar as barreiras. Porque isso a gente fez até aqui com muita facilidade. A gente olhou para as barreiras e disse, está aí a razão pelo qual o mundo ainda não se rendeu a Jesus. Está aí as razões que dificultam tanto o avanço do Evangelho. Mas a pergunta a ser respondida não é quais são as barreiras que precisamos vencer. A pergunta a ser respondida é, já começamos o trabalho? Já estamos trabalhando? Já estamos realizando o que nós precisamos? Já estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer? Porque, irmãos, se nós fizermos o que Jesus mandou a gente fazer, vai ter barreira que vai ficar em pé? O que vocês acham? O Evangelho nos responde. Não há porta de inferno algum que possa resistir à igreja do Senhor Jesus que está avançando. Elas vão cair. Mas enquanto nós olhamos para as barreiras e dissermos, está aí a razão pela qual a gente não vai, mas a gente não sai do lugar, aí não vai cair barreira e tudo continua do mesmo jeito. Mas se nós avançarmos, se nós respondemos a esta pergunta positivamente, sim, já começamos o trabalho, sim, já estamos com a mão na massa, já estamos fazendo a nossa parte, já estamos sim realizando o que nós precisamos realizar, aí as barreiras vão cair. Aí as barreiras vão cair. Irmãos, falando sobre isso, eu, há um tempo, recebi uma visita, não convidei essas pessoinhas para casa, mas elas foram. Uma visita, hoje pela manhã, o Flávio mencionou o texto da nossa reflexão nesta noite, que está em Provérbios capítulo 6. Já peço que você abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, vamos ler a partir do verso 6. Há um tempo atrás, nós morávamos ainda em Dourados, e a nossa casa era uma casa que tinha um terreno bem grande, era 60 metros de fundo, e o fundo, boa parte dele, não tinha calçada, não tinha nada, era barro mesmo, terra, tinha muitas árvores, e um dia nós percebemos que tínhamos recebido a visita de muitas formiguinhas. Elas fizeram a casinha delas, o formigueiro, lá no fundo do terreno. E um baita de um formigueiro, era tipo metrópole das formigas, assim, gigante mesmo, aquele formigueiro enorme. E elas tinham um trabalho diário, e era normalmente no finalzinho da tarde, elas saíam beirando o muro de todo o terreno, 60 metros, iam à frente da nossa casa. Embora tivesse muita árvore lá no fundo, elas optaram pela árvore que estava lá na frente. Então elas iam à frente da casa, cortavam as folhas, derrubavam as folhas e traziam as folhas para o seu formigueiro. Observando todo aquele trabalho, eu fui ter com a formiga. Não é isso que o provérbio nos diz e nos manda fazer? Vai ter com a formiga. Bom, eu não me considero preguiçoso, muito pelo contrário, mas mesmo assim eu fui ter com a formiga. E eu quero ler com os irmãos Provérbios capítulo 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Feche os teus olhos, por favor. Fale com Deus nesta hora. Nós acabamos de ler, eu fiz a introdução da nossa reflexão. Eu queria que você orasse, pedisse a Deus nesta hora que Ele viesse falar com você.
Ele viesse tocar no seu coração. Eu tenho convicção, meu irmão, se você ouvir apenas as palavras humanas e avaliá-las, talvez você saia daqui dizendo, foi boa a mensagem ou foi ruim? Aí vai muito do gosto, vai muito das nossas próprias convicções acerca de outras coisas, mas o que você precisa neste instante é dizer, Deus, eu sei que o Senhor usa quem quer, e eu sei que o Senhor fala, eu sei que o Senhor é uma pessoa que quer ministrar ao meu coração. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite, fale comigo, porque eu sei que é a tua palavra que me transforma, é a tua palavra que me convence, é a tua palavra que mexe com o meu coração, que não faz eu sair daqui refletindo sobre pontos positivos ou negativos da mensagem, mas faz eu sair daqui refletindo sobre coisas relacionadas à minha vida a partir daquilo que o Senhor disse comigo. Fale conosco nesta noite, ó Deus. Usa-me, eu peço por tua misericórdia, que o Senhor possa me usar conforme a tua vontade nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então eu fui ter com a formiga, como eu acabei de dizer aos irmãos, e eu percebi que elas são muito organizadas, elas são muito trabalhadoras. Todas as que iam lá para a árvore na frente do quintal, na frente da nossa casa, elas iam num ritmo muito acelerado, elas tinham pressa. Eu não sei por que elas tinham pressa, eu não consegui obter a resposta delas, mas elas tinham pressa, elas iam aceleradas, iam lá na frente, cortavam as folhinhas, as que estavam voltando, nenhuma delas voltava de patas vazias. Não vi em nenhum momento, eu sei que isso aí, você que já fez esse exercício, não é muitos que fazem, reconheço, mas você que já fez, não vi um ajuntamento de várias formiguinhas batendo um papo enquanto outros trabalhavam. Todas iam e vinham. As que iam aceleradas, as que voltavam, traziam lá uma folhinha, às vezes folha muito maior do que o tamanho do seu próprio corpo. E o que eu quero dizer com isso? Nós acabamos de falar da necessidade do mundo, não foi? E se as formigas fizessem o nosso trabalho? E se as formigas fossem responsabilizadas a partir de agora por Deus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo? Como seria? Como seria? Eu quero olhar para as formigas e algumas coisas que podemos aprender com elas, para que a gente avalie a nossa missão e possa, a partir deste inseto tão insignificante para a maioria de nós possamos aprender como deve ser exercida a nossa função de alcançar o mundo para Jesus. Nós estamos refletindo sobre este tema hoje, especialmente porque hoje é o encerramento da nossa campanha de missões mundiais. Daqui a pouco nós teremos o levantamento da oferta e você vai poder participar. Então, reflita sobre isso também. Hoje é um dia especial aqui nessa igreja que vai se encerrar uma campanha, mas que não encerra o nosso compromisso. O compromisso de alcançar o mundo continua. Esse desafio ele é diário, constante e não vai acabar até que o Senhor Jesus te promova daqui para o céu. Então, nós precisamos assumir este compromisso e creio que as formigas podem nos ajudar. Se seguíssemos o exemplo das formigas, aprenderíamos que a organização e o trabalho em equipe nos tornam mais eficientes. A organização e o trabalho em equipe nos tornam mais eficientes. O trabalho da formiga é muito eficiente porque elas partem de um princípio. Nós trabalhamos umas para as outras. Nós trabalhamos em equipe, nós temos as funções distribuídas e bem assimiladas, e cada uma faz o que é preciso ser feito para que no final o formigueiro, a comunidade, a rainha, todos fiquem satisfeitos com o nosso trabalho. A formiga ou as formigas, elas são divididas em várias castas, e cada uma das castas é responsável por uma atividade específica. Ela faz aquela atividade. Então, por exemplo, umas cortam as folhas. Vão lá fazer o que eu acabei de falar aqui para os irmãos. Depenar uma árvore na frente de qualquer casa aí. Elas fazem isso. Outras vão ficar dentro do formigueiro e a partir das folhas vão produzir o fungo que vai ser o alimento para elas. Outras serão responsáveis por proteger o formigueiro. Elas ficam à porta do formigueiro, olhando e vigiando para que nenhum animal invasor
invada ali o formigueiro e venha destruí-las, e também nenhuma formiga contaminada venha fazer isso, venha entrar dentro do formigueiro. Então, cada formiguinha tem a sua função, ela exerce a sua função em prol do formigueiro, em prol da comunidade. Elas são extremamente eficientes e organizadas, porque elas sabem a função delas dentro daquela comunidade e elas exercem a função delas. Não existe, pelo menos eu imagino que não exista, uma formiguinha que fala, não vou fazer a minha função não, eu vou fazer outra. Eu sou a que corta a folha, mas hoje eu amanheci com vontade de ser a formiga que vai vigiar o formigueiro. Não, ela corta a folha e vai fazer isso. Porque ela sabe bem a função dela e ela exerce a função dela com critérios. E nós não somos diferentes. Neste sentido, nós também pertencemos a uma comunidade, que a Bíblia vai chamar de corpo de Cristo. Dentro deste corpo, eu e você temos uma função. Mas diferente das formigas, muitos de nós dissemos sim, não estou afim de fazer a minha função. Não estou afim de colaborar para o corpo. Não estou afim de assumir as minhas responsabilidades em prol do rei, em prol da comunidade, em prol do reino, do avançar do reino. Cada um de nós precisamos entender, se as formigas trabalham em equipe e por isso elas são mais eficientes, se nós trabalhássemos em equipe, em unidade, juntássemos as forças, seríamos muito mais eficientes, alcançaríamos muito mais pessoas. Esses desafios que nós acabamos de apresentar, da necessidade de alcançar o mundo, seria muito mais fácil para nós, porque agora não seria 1, 2, 3 trabalhando isoladamente, seria um ajuntamento de pessoas unindo forças para alcançarmos multidões para Cristo. Eu sei, irmãos, que você sabe que você tem uma responsabilidade. Mas entre saber e colocar em prática esta responsabilidade, às vezes existe uma distância. E é por isso que tem muita gente caminhando isolado. Cada um por si, Deus por todos. Este ditado cabe muito bem para nós evangélicos. Cada um por si e Deus por todos. Cada um cuidando do seu local, da sua comunidade, da sua instituição. E que Deus cuide de todas as demais, inclusive da nossa. Mas nós não olhamos, aliás, muitas vezes nós olhamos para a igreja irmã como aquela que está competindo pelo mesmo produto. Isso é um absurdo. Eu fico pensando, como Deus deve olhar para estas coisas? Olhar lá do céu, olhar para o corpo dele, olhar para a igreja dele e ver tanta disputa, tanta divisão, tanta competição, tanta briga entre nós mesmos. O que me deixa muito triste é às vezes perceber que todas as demais religiões, boa parte delas, estão unidas em prol da sua missão. Nós, cristãos, talvez sejamos a religião mais desunida da face da terra. Nós nos perdemos em algum lugar. Precisamos avaliar. Será que temos sido eficientes deste modo? Se nós nos ajuntássemos e uníssemos força, qual seria de fato a nossa força? Eu não estou dizendo que você tem que engolir tudo que dizem por aí, dizendo, é legal, aceito, agora venha comigo. Não, mas nós temos algo em comum, algo que é muito maior do que as nossas diferenças doutrinárias, algo que é muito maior do que os nossos pensamentos teológicos. O que nos une é Cristo, o que nos une é a palavra de Deus, o que nos une deve ser a missão de alcançar o mundo. Às vezes, irmãos, não há unidade nem dentro da igreja local. Por isso que muitas igrejas locais não são eficientes também, porque falta coesão, falta unidade, e eu preciso ser agente dessa unidade onde Deus me colocou. Eu não posso ser boca de Satanás e promover discórdia, contendas, divisão no seio da igreja, porque assim nós seremos ineficientes, ou continuaremos sendo ineficientes. Deus não quer isso para nós. Eu fui pesquisar algumas coisas na internet, pensando sobre este assunto, unidade, trabalho em equipe, e eu conheci a história daquilo que Deus fez lá na Colômbia, na cidade de Cali. Eu sei que os irmãos conhecem, boa parte dos irmãos devem conhecer, lembrar de que Cali, ela foi mundialmente conhecida como uma cidade, talvez a cidade mais violenta do mundo, onde imperava um cartel chamado Cartel de Cali, e os traficantes dominavam aquela cidade, e exportavam, a partir dali, drogas para o mundo inteiro.
Então Cali ficou conhecida por ser esta cidade, portas abertas do inimigo para o mundo, para que pessoas fossem escravizadas a partir das drogas. O povo de Deus naquela cidade, vendo essa situação, resolveu unir forças, se juntar. Nós não podemos ser derrotados pelo inimigo. O que o inimigo estava fazendo naquela cidade era dando um tapa na cara dos crentes, quem manda aqui sou eu. Não era isso, irmãos? Nós não ouvimos boa notícia de Cali dizendo, lá em Cali Deus está agindo, operando, coisas boas estão acontecendo. Nós ouvimos notícia de Cali, sempre notícias desastrosas, notícias ruins. Mas aí o povo de Deus resolveu se unir. E um desses pastores, deste movimento de unidade em prol daquela cidade, para mudar a história daquela cidade, ele definiu unidade deste jeito. Olha só que interessante o que este pastor disse. A unidade é como uma pista de aterrissagem que permite que o Espírito Santo venha poderosamente sobre a igreja, ou sobre um local, sobre uma cidade. Quando há unidade, a presença de Deus se torna mais real e mais efetiva. Isto é verdade, e foi verdade lá em Cali. Naquela cidade, tão conhecida mundo afora por essa situação, eles passaram então a orar. Se reuniam num estádio da cidade, cerca de 40, 45 mil pessoas, orando, pedindo, Deus, muda a história da nossa cidade. Cali não pode ser mais conhecida pelo mundo por ser um agente de Satanás. Não, Deus, muda a história. Nós somos o teu povo, nós estamos aqui, nós não aceitamos isso para essa cidade. E começaram a orar. Apenas orar, se é que orar é algo que a gente poderia colocar esta palavra apenas. Eles estavam orando, se reuniam para orar. Passado 15 dias, isso tem até noticiários mostrando a prisão do principal líder do cartel de Cali. Coincidência, né? Estavam orando 15 dias, que baita coincidência. Coincidência, irmãos? O que vocês creem? Coincidência? O povo de Deus que ora, vê os resultados das suas orações. Deus responde. Deus derrubou o chefe do cartel de Cali, o principal, o cabeça. Passado mais alguns dias, caiu o segundo, porque o segundo estava ainda dominando o pedaço, o segundo caiu. E aí ficavam outros. E passado mais alguns meses, caiu o cartel inteiro. Hoje nós não ouvimos mais falar sobre o cartel de Cali, porque o cartel de Cali foi derrotado pelo povo de Deus que se levantou e Deus operou naquela cidade. Sabe que às vezes a gente olha para a ação do inimigo e a gente fica pensando, isso não tem jeito. Não tem jeito porque a gente não se une. A gente não busca a Deus em unidade, orando, clamando pela presença do Senhor. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. O Senhor Jesus, numa oração lindíssima que ele faz em relação aos seus discípulos, ele traz uma afirmação extremamente séria. Precisa estar grifada em nossas Bíblias e principalmente enraizado em nossos corações. Ele diz o seguinte, para que todos quem? Todos os meus discípulos, toda a igreja, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que o Senhor me enviou, ó Pai, que o Senhor me enviou, eles precisam ser um, assim como eu sou com o Senhor. Percebem a seriedade deste texto? O quão sério é este texto para nós, irmãos? Se não houver unidade aqui neste local onde estamos agora, se não houver unidade entre nós, chegará pessoas que não conhecem a Jesus e elas não vão entender que nós estamos falando aqui sobre Jesus. Elas não vão conseguir compreender. E quem está falando isso não sou eu, é Jesus. Jesus disse, se eles não forem um, o mundo não vai crer que o Senhor me enviou. Não vai crer que o Senhor me enviou para uma missão, para resgatá-los, para trazer salvação sobre as suas vidas. Nós tentamos alcançar o mundo de vários modos. Alguns utilizam televisão. Outros utilizam rádio. Outros utilizam jornais impressos. Outros utilizam panfletos, campanhas evangelísticas, viagens missionárias, enviam missionários, junta de missões mundiais, enviamos missionários. Outros fazem qualquer outras coisas em prol de alcançar pessoas para Jesus. Mas sabe por que muitas ainda não entenderam que Jesus é o Salvador? Porque falta este princípio de João, capítulo 17,
verso 21. Falta unidade. E enquanto faltar unidade no meio do povo de Deus, o nosso trabalho estará seriamente comprometido. Seriamente comprometido. Eu creio, irmãos, que você não quer que o seu trabalho em Deus seja comprometido. Então é hora. Se você não pode mudar o mundo, mude você. Comece com você. Seja agente de unidade onde Deus te colocou. Lute pela comunidade onde você está. Trabalhe em favor dela. Nós temos os nossos defeitos, temos e são vários. Mas nós somos o povo de Deus, que tem uma missão e que só pode ser exercida eficazmente se estivermos unidos. Não olhe para os defeitos, não olhe para aquilo que você não gosta, mas busque o amor de Deus, que faz com que você olhe para as pessoas e tenha compaixão por elas, amor por elas, e trabalhe junto com elas em prol daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Se olhássemos para as formigas, aprenderíamos que para o bem de outros, vale o sacrifício pessoal. Existe um tipo de formiga, chamado de pote de mel, que elas criam obreiras, que a função específica dela é acumular dentro de si mesma alimentos para outras. Então elas se tornam fontes de alimento para outras formigas. Esta é a função específica dessas obreiras, que vão alimentar outras com os seus próprios corpos. Há também algumas formigas, aliás, quase todas as formigas são assim, segundo os estudiosos. Quando elas se machucam, alguém ataca, por exemplo, você vai lá e pisa, mas não mata, saiba que aquela formiguinha não vai ficar ali em defesa sozinha. O que vai acontecer? Ela vai emitir um sinal chamado feromônio, e logo outras formigas virão acudi-la, ajudá-la. Vai carregá-la, vai fazer alguma coisa, porque aquela formiguinha machucada não pode ficar ali sozinha. Há uma compaixão das outras formigas em prol daquela que se machucou. Isso é tão bonito, tão fantástico, que faz a gente pensar no outro, mais do que ficar pensando apenas em nós mesmos. Nós fomos chamados para servir. Nós precisamos negar o nosso eu, porque enquanto o nosso eu prevalecer, o mundo vai continuar carente de Jesus. Enquanto eu olhar para as minhas necessidades e tê-las como a razão única da minha existência nesta terra, vai ter gente do meu lado que nunca ouviu falar de Jesus e a situação não vai mudar. Eu preciso abrir mão um pouquinho dos meus desejos, dos meus interesses, em prol do reino de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para mim e para as pessoas que estão ao meu lado. Eu queria fazer uma pergunta, queria que você respondesse. Quanto vale um amigo qualquer que você tenha? Quanto ele vale para você? Quanto vale? Responda, por favor, não precisa responder em voz alta não, mas se concentre aqui, tente pensar nessa resposta aí, tente chegar a uma resposta. Quanto vale um amigo mesmo que você tem? Quanto ele vale para você? Quanto vale um familiar? Não o seu pai, a sua mãe, o seu filho, não. Um familiar, um primo, um tio, aqueles que nós vemos de vez em quando. Quanto que ele vale para você? Quanto que ele vale? Quanto que vale para você um colega de trabalho? Aquele que, às vezes, você nem gosta muito, mas está ali todos os dias com você no local de trabalho. Quanto que ele vale para você? Quanto que ele vale? Quanto que vale um africano paupérrimo lá do Sudão? Um dos países mais miseráveis do mundo. Quanto que vale este africano que mora lá no Sudão? Quanto que ele vale? E se nós formos para a América do Norte, Estados Unidos, pensarmos num multimilionário americano qualquer, quanto que vale? Quanto que vale o Bill Gates para você? Quanto que vale esse homem mundialmente conhecido pela sua fortuna? Quanto é que ele vale para você? Quanto é que vale o índio que está lá na floresta amazônica? Ou talvez o nordestino que está lá no sertão? Quanto que ele vale para você? Se você pudesse responder, qual é o cifrão, o número? Se é que a gente pode responder essa pergunta com número. Mas quanto que valeria cada uma dessas pessoas para você? Vocês perceberam que eu falei sobre vários tipos de pessoas, porque eu tenho certeza que a gente coloca o valor de acordo com as nossas preferências, intimidades, proximidades. Então, um amigo vale mais do que o africano que está no Sudão. O rico vale mais do que o pobre para muitas pessoas. Agora, a pergunta principal a ser respondida, para nos ajudar a responder todas essas que eu acabei de fazer, é:
quanto é que vale cada uma dessas pessoas que eu acabei de mencionar para Deus? Quanto é que vale? Vale o mundo inteiro. Para Deus, seja o paupérrimo da África ou o riquíssimo dos Estados Unidos, ambos valem o mundo inteiro para Deus. Seja o seu familiar próximo chegado ou o seu colega de trabalho que não é tão chegado assim, ambos valem o mundo inteiro para Deus. Valem o mundo inteiro. E quando a Bíblia fala que uma única alma vale mais do que o mundo inteiro, eu penso que Deus está dizendo para nós, uma única alma não tem valor. Pegue tudo que existe e não vai valer uma alma. Você não vai conseguir trocar tudo que existe por uma única alma, por uma única pessoa. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, eu e você e qualquer outro habitante da face da terra não tem preço. Não tem valor. Para Deus nós não temos valor. Nós não temos valor no sentido de que valemos mais do que tudo que existe. Valemos mais do que tudo que existe. Irmãos, para Deus é assim, mas para nós não é. Para nós, infelizmente, as pessoas têm valor. Têm um valor X. E de acordo com o valor que nós atribuímos a essa pessoa é o nosso esforço. Algumas que valem alguma coisa, a gente até se esforça um pouco. Algumas que não valem nada ou quase nada, a gente se esforça quase nada. Algumas que não valem nada, a gente não se esforça nada. A gente não se esforça nada. E o que dói o nosso coração, o que deveria doer o seu coração, o meu coração, é saber que para termos um carro novo, tão sonhado, um carro bacana, que você visualizou, sonhou com ele, você passa 5, 6 anos da sua vida pagando aquele carro mole, com a maior facilidade. Para ter a sua casa tão sonhada, bonita e tal, você fica o resto da sua vida pagando a sua casa para tê-la. Porque afinal de contas eu tenho que morar numa casa. Então você fica 30 anos, 40 anos pagando a sua casa. Eu não estou dizendo que nada disso é errado, mas eu estou dizendo que para muitos de nós, a casa, o carro, até a TV de 60 polegadas que você colocou na sua sala recentemente, vale mais do que pessoas. Para Deus não é assim. Para Deus você pode colocar aí o seu carro, a sua TV, a sua casa, os seus bens todos e tudo mais que existe na face da terra. Ainda assim, não vai conseguir comprar uma única alma sequer. Nós precisamos mudar esta conta, irmãos. E o que é que você pode dar então? Assim como as formigas fazem algo em prol do próximo, então dê um pouco mais do seu tempo. Um pouco mais do seu tempo. O nosso tempo é tão comprometido com tantas coisas, mas será que não dá para a gente tirar algumas coisas do nosso tempo em prol de outras coisas mais importantes e valiosas do que aquelas que nós estamos fazendo? Dê um pouco mais das suas orações, irmãos. Preste atenção nas suas orações e perceba se você tem orado só por você. Quantos de nós temos orações tão egoístas? Eu fico pensando, Deus é Deus mesmo, é tão misericordioso, mas às vezes nós nos portamos como aqueles filhinhos mimados. Deus, faz isso para mim, cuida de mim, dá dinheiro, dá casa, dá isso, dá. E nem com os nossos filhos a gente tolera isso, irmãos, mas às vezes é assim que a gente trata Deus. Nós não podemos agir assim, temos que orar em prol dos outros. Orar para que Deus alcance os perdidos, para que Deus cuide das pessoas que estão sofrendo e que nós sabemos, conhecemos. Dê um pouco mais da sua atenção, dê um pouco mais do seu dinheiro também. Dê um pouco mais do seu dinheiro, aliás, não é seu, é de Deus. Então dê daquilo que é dele mesmo. Não gaste só com você, não. Não gaste só com você. Pense que Deus colocou algo na sua mão e Ele vai cobrar isso. Vai dizer, o que é que você fez com o talento que eu te dei? Vamos pensar aqui o dinheiro como um talento, como algo que pode abençoar outras vidas. O que é que você fez com aquele recurso que eu coloquei em suas mãos, meu servo? Ah, Deus, eu viajei, eu fui para tal lugar, eu andei de carro bom. Eu coloquei uma piscina IG de 11 mil litros na minha casa. Eu comprei uma televisão de 60 polegadas e pendurei na parede da minha casa. Eu fui todos os dias ou semanalmente no salão fazer a unha, cortar o cabelo, fazer o pé, fazer aquilo outro. Legal, você cuidou muito bem de você. E os demais que estavam ao seu redor, o que você fez com eles? E aí o que nós vamos responder para Deus? Se você tem coisas boas para responder para Deus,
Amém. Glória a Deus. Se você não tem, vamos mudar. Se para Deus uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então nós precisamos reavaliar as nossas finanças e saber se elas estão de acordo com a vontade de Deus. Se elas estão de acordo com a vontade de Deus. Eu quero caminhar para nós encerrarmos a nossa reflexão. Há uma coisa muito interessante também das formigas. Se nós olharmos para elas, vamos aprender com elas que diante da boa notícia é dever nosso anunciá-la. Você já foi surpreendido com a cena de chegar na sua cozinha, deixou lá um pote de açúcar aberto, ou derramou lá alguma coisa doce na cozinha, e chegar lá ver formiga? Quem já foi surpreendido com isso? Tem lá formigas naquele local. Todo mundo, né? Todo mundo. Agora você já viu a cena? Você chegar na sua cozinha, tem lá um pote de açúcar aberto. Aí você chega, tem uma única formiguinha se esbaldando naquele pote de açúcar. Tipo o tio Patinhas, aquele monte de ouro, ela jogando açúcar para cima, ela subindo na tampa e pulando, mergulhando, e ela feliz, falando, agora eu tenho açúcar para transformar para fungos o resto da minha vidinha. Você já viu isso? Por que você não viu isso? Porque isso não acontece com as formigas, só acontece conosco. Formiga, quando encontra uma boa notícia, logo ela anuncia para as demais. Como é que ela faz isso? Ela deixa um rastro de feromônio que vai fazer com que as demais saibam o caminho do pote de açúcar, saibam o caminho da barata morta, saibam o caminho lá de qualquer coisa que vira alimento para elas. Então as demais vão seguir. Quando acaba o alimento, o que elas fazem? Deixam de colocar o rastro e assim elas sabem que é hora de procurar outro pote de açúcar que alguma dona de casa esqueceu aberto por aí. É assim que elas fazem. Mas nós, irmãos, o que nós fazemos? Recebemos a mais maravilhosa notícia que alguém poderia nos dar. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Esta é a grande boa notícia da face da terra. Muito melhor do que o pote de açúcar que a formiguinha encontrou. Muito melhor do que qualquer outra boa notícia que alguém possa ter recebido. Mas esta boa notícia, infelizmente, para muitos está guardadíssima dentro do seu coração. Trancada a 7 chaves. Dali não sai quase que por nada. Só sai se espremer demais. Se alguém insistir muito. Se alguém quase que implorar. Fala aí, por favor, quem é Jesus. Só sai desse jeito. Porque espontaneamente, como um estilo de vida, infelizmente, irmãos, eu falo isso avaliando a minha vida mesmo. Infelizmente, é raridade. Estilo de vida. Pessoas que vivem comprometidas em anunciar Jesus por todas as formas possíveis e usando todos os recursos que Deus já lhe entregou, isso não é tão comum. Não é tão comum. Eu sei, irmãos, que você conhece a Jesus, você que está aqui já entregou a sua vida a Jesus, então é hora de nós fazermos como a formiga, é hora de deixarmos um rastro para que pessoas possam chegar a Jesus também. Nós somos ditos pela palavra de Deus o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo deve exalar. E por onde a gente anda, vai exalando de tal forma que pessoas vão sendo atraídas por este perfume e vão querer nos seguir. E vão dizer, esse perfume é bom demais. Esse perfume é melhor do que aquele cheirinho que eu senti em outro lugar. Não, esse perfume aqui é diferente. Eu não sei muito bem o que é que o Eugênio tem, mas eu sei que o Eugênio tem alguma coisa que eu preciso. Então eu vou segui-lo. Eu não sei o que o Jorge tem, mas o Jorge tem alguma coisa que eu preciso. Então eu vou segui-lo. Eu não sei o que o Alfredo tem, mas eu sei que ele tem alguma coisa que eu preciso. É assim que nós temos que viver na sociedade. Deixar rastros que façam que pessoas possam se aproximar de Jesus, assim como as formigas também fazem. Nós, irmãos, não podemos guardar esta boa notícia apenas para nós mesmos. Às vezes queremos uma Campo Grande diferente. Mas se você quer uma Campo Grande diferente e não fala de Jesus para ninguém, saiba que o seu desejo é inútil. Se você quer um Brasil diferente, mas não ora por ninguém e não fala de Jesus por ninguém, o seu desejo é nulo. É nulo. O que pode mudar o mundo, como nós falamos no início, é Jesus. Nós temos a arma poderosa que pode transformar o mundo e trazer a esta sociedade um estilo de vida diferente. Quero concluir
dizendo que se nós olharmos para as formigas, melhor, eu quero dizer mais duas coisas, por favor, preste atenção. Se olharmos para a formiga, podemos aprender com elas que o esforço para proteger a nossa comunidade é essencial. Aqui eu não quero deter muito tempo, mas existe uma formiguinha específica chamada formiga química, e quando outras formigas chegam e desavisadamente estas formiguinhas passaram por algum lugar que tinha veneno, este veneno que você jogou lá, o Baygon, ela passou, se contaminou com as patinhas e tal, cheirou e tal, ela vai chegar ali e a formiguinha química, aquela que está à porta do formigueiro, qual é o trabalho dela? Cheirar a patinha, cheirar o sovaco da formiga. Vamos fazer uma geral aí, vamos ver como é que você está. Você está contaminada, você não pode entrar no formigueiro. E impede com que essa formiga entre. E se por algum motivo a formiga química não percebeu que a que chegou estava contaminada e ela entrou no formigueiro, depois que ela entrou, aí a formiguinha que está contaminada, o que vai acontecer com ela? Vai começar a passar mal, né? A barriga vai inchar, ela está contaminada, veneno, sei lá o que acontece com veneno com formiga, mas a barriga vai inchar, os olhinhos vão virar, ela vai começar a ter tremor nas patinhas, vai passar mal, e essa formiga está contaminada. Nós precisamos mudar de local. Então, as formigas vão procurar um outro formigueiro. O primeiro passo é proteger a rainha, pegam a rainha, vão para outro local, porque aquele local foi contaminado. E aquela que estava contaminada fica ali mesmo. Não vai, lógico, não vai. Com isso, eu estou dizendo que nós não vamos implantar aqui irmãos químicos à porta do templo, cheirar o sovaco e tal, está contaminado, mata. Não, não vamos fazer isso. Claro que não vamos. O que nós precisamos proteger é nós mesmos. Você precisa colocar uma formiguinha química à porta do seu coração diariamente. Diante da sua mente, diariamente. Porque, meu irmão, se eu for contaminado, se você for contaminado, se o formigueiro aqui for contaminado, o nosso trabalho estará comprometido. Nós não vamos avançar. Formiga doente não produz. Crente doente não gera filhos, não produz. Por isso que tantas vezes a gente fica disputando entre nós mesmos, porque nós estamos doentes. E estamos doentes não porque fomos acometidos de um vírus inesperado que nos atingiu, não. Estamos doentes porque faltou vigilância, faltou cuidado, faltou observar o perigo e fugir dele, faltou olhar com atenção os programas que a gente assiste, faltou cuidar melhor das conversas que nós temos, faltou cuidar melhor daquilo que está gerando ou sendo gestado dentro dos nossos corações, dos sentimentos, das emoções, faltou cuidar disso. E aí não adianta querer alcançar o mundo inteiro se nós estamos doentes. As formigas, elas exercem bem as suas funções desde que o formigueiro não seja comprometido por nenhum tipo de contaminação. Nós precisamos combater também, todos os dias, qualquer tipo de contaminação. O trabalhador doente não consegue produzir o que deveria. E agora sim eu quero finalizar, e prometo que eu vou finalizar mesmo. Se nós olharmos para as formigas, aprenderemos que se deixarmos a preguiça de lado, hoje cedo ouvimos sobre preguiça, veremos grandes resultados. Se tem uma coisa que formiga não é preguiçosa, né? Os irmãos sabem disso. Eu achei tão legal, como eu disse há pouco, no início da nossa reflexão, olhar para aquelas formiguinhas e ver como que elas eram comprometidas com o trabalho. Elas não ficavam de bobeira não, irmão. Não tinha formiguinha pedindo um tereré de formiga. Dá um tererézinho de formiga. Não tinha. Você pode tomar o seu tereré, claro, eu também posso. Mas, irmãos, tem muitos aqui, muitos de nós, muitos cristãos por aí, qualquer outro lugar do mundo, pensando que está numa colônia de férias. Estou nesse mundo para curtir a vida adoidado, como diria aquele filme. A vida é curtição, vamos curtir. Vamos usufruir daquilo que esta terra pode nos dar. Eu queria te dizer, se você ainda não sabe, você não está em uma colônia de férias. Você está em um campo de batalha. E neste campo de batalha tem muitos soldados sendo mortos, porque querem viver o evangelho e pagar o preço por ele. E tem muitos civis, ou seja, aqueles que ainda não entenderam que são soldados de Jesus, que não entregaram a sua vida a Jesus, morrendo também, sendo dizimados pelo inferno, pelas obras do inimigo. Enquanto isso, nós
estamos de braços cruzados para ver o que a vida pode nos oferecer, porque essa vida é tão boa. É tão gostoso ter estas coisas, viver estas coisas. Nós temos tempo e disposição para muitas coisas na vida. Não temos? Tem gente aqui, se fala assim, vamos jogar bola? Meu amigo, pode ser meia-noite, o cara vai. Vai mesmo. Tem gente que fala, vamos pescar? Vamos embora. Vamos ver novela, ECA? Vamos. Vamos sair para tomar tereré? Vamos. Tem coisas que a gente gosta, que a gente tem tempo e disposição para elas. Aquilo que você gosta, aquilo que eu gosto, eu sempre arrumo um tempinho e sempre estou disposto a fazer. Mas aí, quando a gente fala assim, vamos trabalhar em prol do perdido, perdido, quem é perdido? Está perdido, deixa perdido mesmo. Deixa que alguém ache. Outro vai achar. Dá tanto trabalho. Negócio de cuidar de gente ferida, gente machucada. Outro dia a gente estava conversando, eu e o Eduardo, e pensando sobre a nossa missão. E avaliando isso, e falando assim, é realmente difícil, cara. É difícil porque é difícil com a gente mesmo, né, irmão? Você olhar para você e falar, tem que cuidar só de você. Você fala, é difícil. Fala assim, agora tem que cuidar de outros. É mais difícil. É mais difícil. Mas o seu papel, o meu, do Eduardo, do Flávio, da Valdirene, qualquer um aqui, do Joaquim, é cuidar de pessoas, é alcançar pessoas, é descruzar os braços e fazer o que for preciso para que vidas sejam alcançadas. A palavra de Deus, eu quero encerrar com isso, diz o seguinte. Jesus respondendo a alguns questionamentos dos seus discípulos, ele fala, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Com o que é que Deus trabalha? Ou em prol do que Deus trabalha? Em prol do quê? Em prol de você, cabra da peste. Em prol de mim. Trabalha em prol da gente. Trabalha em prol da gente. E aí eu fico olhando para ele, Deus trabalha para que eu fosse alcançado pelo amor dele. Que coisa maluca que é isso, mas é assim. E se Deus trabalha para que eu e você fôssemos alcançados, o que é que nós deveríamos fazer? Se Deus trabalha em prol das pessoas, tudo o que nós fazemos deveria ser em prol de pessoas. Pastor, está sendo radical demais. Deus é radical mesmo. Deus não fica perdendo tempo com outras coisas. Deus tem um objetivo, um foco, e Ele trabalha em prol deste foco. E você? Tem trabalhado em prol de quê? Nós vamos orar agora. Que nos sustenta, que nos guarda, em quem nós podemos nos esconder. Mas Deus não quer ser tudo isso apenas para você. Ele é tão grande que Ele pode ser para você e ao mesmo tempo ser para o mundo inteiro. Eu comecei esta reflexão perguntando, e se as formigas fizessem o nosso trabalho? Essa pergunta ela é ridícula. Eu sei que muitos perceberam que ela é ridícula, pelo fato de que este trabalho não vai ser entregue às formigas jamais. O trabalho cabe a nós. Deus não entregou este trabalho nem a anjos, que dirá às formigas. Então, meu irmão, arregace as mangas e faça a sua parte. Pergunte para Deus onde está a árvore com as folhinhas que você precisa cortar e diga, Deus, pode contar comigo, porque eu vou fazer o meu trabalho. Se você está aqui nesta noite e quer assumir ou reforçar este compromisso com Deus, de ser agente de transformação para este mundo, eu queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar agora. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, eu e os meus irmãos que ficaram em pé, dizendo a Ti, Pai,
Nós não estamos pedindo ao Senhor, deixe com que as formigas façam o nosso trabalho, porque elas são mais eficientes do que a gente. Nós não estamos clamando que o Senhor envie os anjos, porque a gente não vai dar conta. A gente sabe, Deus, que o Senhor conta conosco, de que o Senhor não tem um plano B, de que tem que ser a gente mesmo, de que o Senhor estabeleceu isso desde a fundação do mundo, e a mensagem precisa ser pregada pela tua igreja. Eu oro para que então o Senhor nos desperte, para que o Senhor mexa conosco, para que o Senhor nos tire da zona de conforto, para que o Senhor faça a gente entender de que nada é mais essencial, importante do que esta missão. Senhor, nada é mais importante do que isso. E a gente até consegue dizer isso, mas fazer diferente, viver isso, para muitos de nós tem sido mais difícil. Eu oro para que o Senhor nos dê condições de viver o Teu Evangelho, de pregar o Teu Evangelho, de anunciar a boa notícia em todo tempo, Senhor, em toda hora, em todos os momentos. Pai, que nós não tenhamos as dificuldades como essenciais ou mais importantes, mas que a gente lembre do Teu poder, Senhor, e que o Senhor pede de nós é apenas que a gente se levante e faça a nossa parte, porque se nós não podemos derrubar as muralhas, o Senhor pode. Se nós não podemos arrancar os impedimentos, o Senhor pode. Deus, se corações parecem duros demais para que a gente nem comece a pregar, o Senhor pode amolecer estes corações. Senhor, se tem gente tão comprometida com o pecado, que a gente olha e fala assim, não, esse não vale a pena nem pregar, porque você já está entregue a Satanás. Deus, o Senhor pode resgatar estas vidas. Por isso Deus coloca isso dentro dos nossos corações, para que a gente olhe para qualquer um que esteja distante do Senhor, e a gente diga, está aí uma folhinha que eu preciso cortar e levar para o formigueiro, o reino do Senhor. Deus nos ajuda a entender a nossa missão, para que possamos trabalhar em prol dela todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor nos convoque para a eternidade. Pai, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.